Olá, pessoal! Meu nome é Lucilene, sou PCNP de Língua Portuguesa E eu sou a Lucimara, também PCNP de Língua Portuguesa. e estamos aqui hoje para mais uma TPC da Diretoria de Ensino Região de Avaré. Isso, e esta TPC corresponde à semana B, que acontecerá de 11 a 14 de abril. E o tema abordado será a importância da devolutiva. Vamos lá, Lu? Sim, vamos lá. Prosseguindo, vamos dar início à nossa pauta formativa da semana B. Agora, pessoal, nós vamos para aquele momento de sensibilização, né? Que sempre ampara e fundamenta as nossas apresentações. Bom, a escolha para a sensibilização de hoje, nós escolhemos um vídeo. No vídeo, as folhas balançam, balançam, vem uma brisa e balança as folhas, é bem bonito, é bem agradável de se ver. Então, o que nós pensamos, tá? A brisa balança as folhas, faz com que elas se movam e saiam da inércia. Da mesma forma, a devolutiva formativa movimenta o estudante, fazendo com que ele perceba novas sensações, novos olhares, atitudes e valores diante dos mesmos desafios, adquirindo competências necessárias para a vida. Então, por que nós escolhemos essa imagem, essas palavras? Por quê? Nós vamos lidar com devolutiva. A devolutiva da ADE, da Avaliação Diagnóstica de Entrada. Então, quando vocês apresentarem, quando vocês forem apresentar as questões, trabalhar com as questões com os seus alunos, aquilo não é novo para eles, porque ele já até fez aquela avaliação, ele já até executou, já efetuou aquelas questões, já passou por aquela experiência. Só que com a devolutiva, o professor vai possibilitar um novo olhar, né? Vai possibilitar novas sensações, novos olhares, atitudes e valores diante do mesmo desafio. Ele já enfrentou esse desafio, mas ele vai ter oportunidade de aprender mais com a devolutiva, né? Adquirindo as competências. A gente vai trabalhar muito com a competência leitora, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Prosseguindo então o nosso encontro desta semana, nós vamos partir para a justificativa. O que quer dizer isso? O porquê da escolha deste tema. Então, a formação de hoje, ela está atrelada à TPC da semana de 11/4, né, a 14 de abril de 2022, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Avaré. Por que nós trouxemos esse momento para vocês? Porque nós entendemos que a importância desta formação ela é muito imprescindível para esse momento, como uma ação norteadora relacionada à leitura e à sua compreensão. Por quê? Porque é uma competência que permeia todos os componentes curriculares. Considerando ainda que de 6 a 4 de abril, né, a 12/4, estamos em plena semana de estudos intensivos, a SEI. Aqui este movimento contribuirá para que todas as escolas, a partir dos seus indicadores, da DE, da AP, possam articular práticas pedagógicas que integrem os estudos da ADE com a SEI. E os programas, né, os demais programas que nós temos de projetos de recuperação e aprofundamento. Prosseguindo então a nossa pauta, passamos aos objetivos. O primeiro objetivo é propor aos professores uma reflexão sobre a importância da devolutiva formativa. Então, no primeiro momento, nós vamos refletir sobre a devolutiva. Abordar sobre alguns elementos que constituem uma devolutiva formativa. A gente vai conversar um pouquinho, esmiuçar, refletir sobre esses elementos importantes da devolutiva. O que não pode faltar, né, Lucimara? Isso.
resgatar as estratégias de leitura de Isabel Solé como fundamento no processo da compreensão leitora, por meio da análise e modelização de um texto utilizado na avaliação do 6º ano do ensino fundamental, anos finais, da ADE 2022. É importante lembrar também, pessoal, que nós vamos trazer para vocês, está aqui no próximo objetivo, apresentar textos destacados da ADE 2022 de todos os anos do ensino fundamental e séries do ensino médio, como proposição para o exercício docente da prática pedagógica modelizada. Então, nós preparamos, a gente vai abordar somente um exercício, somente uma questão, né, com os elementos da devolutiva, conversar sobre as estratégias de leitura, aplicando tudo ali. Mas nós vamos deixar para vocês já algumas atividades das avaliações da ADE, de todos os anos séries, para vocês, para facilitar o trabalho, para que vocês possam fazer esse exercício também com seus alunos. E refletir sobre as possibilidades de articulação entre as ações pedagógicas da devolutiva com a SEI, a Semana de Estudos Intensivos. Prosseguindo a nossa pauta formativa deste momento de ATPC, trouxemos aqui para vocês, então, as metodologias que utilizamos para este momento. Então, como que este momento de formação foi pensado e planejado para vocês? Foi desenvolvido em algumas etapas, tá? De que forma? De onde nós partimos para planejar e desenvolver essas ações de hoje aqui para vocês? Nós observamos, esse planejamento, esse desenvolvimento, ele veio de uma observação da necessidade do resgate de como se dá esse processo de compreensão leitora do aluno, dos nossos alunos, em relação aos textos com os quais eles se deparam na ADE, na AP, tá? E aí nós elegemos algumas ações, dentre elas a devolutiva formativa, como mais um instrumento fortalecedor também da Semana de Estudos Intensivos. Então, além de colaborar com as devolutivas destas avaliações, também irá colaborar com esta semana de recuperação, reforço e aprofundamento, que é a Semana de Estudos Intensivos. Então, qual foi a primeira etapa? A primeira etapa, nós fomos lá na busca de textos, de indicadores, onde? Na plataforma CAED, na intranet, entre outros ambientes. A segunda etapa, nós fizemos a leitura desses indicadores, fizemos a seleção dos textos que nós iríamos trazer aqui para vocês, que nós iríamos fazer a modelização. A terceira, nós buscamos um fundamento teórico para poder fortalecer toda esse nosso trabalho, essa nossa ação, essa nossa prática. Tá? Então, nós vamos buscar lá na Isabel Solé, nas estratégias de leitura. A quarta etapa, nós contamos com a organização dos materiais pedagógicos e dos recursos que nós iríamos utilizar aqui neste momento, com vocês também de formação, né? Nesse momento da TPC. A quinta etapa, a elaboração propriamente dita dos PPTs, que estão aqui sendo apresentados para vocês, para direcionar toda essa prática nossa e também a de vocês, tá? A sexta etapa, nós tivemos que, em vários momentos, reescrever, revisar essas ações que nós planejamos para ver o que delas realmente tinha sentido e significado para ir ao encontro da prática que vocês estão desenvolvendo nas salas de aula, na escola de vocês, tá? E a sétima etapa é a gravação propriamente dita também, né? E depois a disponibilização para que vocês possam aí nos momentos, nos horários que vocês têm de ATPC, ATPA, ATPI, enfim, que vocês vão assistir, discutir entre os pares esta formação, né? Essa reflexão que nós trouxemos aqui neste momento também de formação para vocês. E por fim, nós teremos a avaliação. Tá? A avaliação nós colocamos aqui, vai ser por formulário, tá? Que vai ser enviado depois. Está aqui, nós colocamos um outro recurso, mas não vai ser pelo Mentimeter, tá? Vai ser pelo formulário, que o link está no final de todo esse momento de formação de vocês aqui, tá bom? E por fim,
o cadastro também que a gente tem que fazer, assim como os PCGs de vocês, o PCA, o PC, né, tem que fazer o PCG, acho que é o PCG e o PCA, né, os PCs, né, tem que fazer o professor lá no CAD de formação. No nosso caso aqui na diretoria, somos nós quem fazemos este registro no CAD de formação, né, registrando essa ação, e depois vocês vão apontar as presenças lá também no CAD de formação, na sede. E, por fim, o acompanhamento de toda essa ação que nós vamos trazer aqui para vocês, nós vamos acompanhar nas escolas como que elas estão acontecendo, tanto em relação às devolutivas, quanto em relação à semana de estudos intensivos, que nós já vamos deixar aqui como indicação, como sugestão, utilizando as mesmas questões da AP, da DE, certo? Então, nosso objetivo estar lá acompanhando essas ações é com o intuito de orientar e apoiá-los, tá bom? Pessoal, considerando então a importância da semana de estudos intensivos, né? E esse propósito nosso de articular essa ação da devolutiva com os estudos da semana, né? Nós vamos retomar um pouquinho sobre a semana de estudos intensivos para aqueles professores novos, né? Reforçando para os mais experientes e para os nossos professores novos da rede, né? Bom, então a semana de estudos intensivos, né? Chamada por nós de SEI, são momentos específicos para recuperar e aprofundar aprendizagens de todos os estudantes, de forma alinhada às avaliações. Nós sabemos que as avaliações, né? A secretaria ela propõe essa avaliação diagnóstica de entrada, logo em seguida vem a AP, mais tudo o que a escola trabalha. Então, nós trabalhamos com esses índices para formarmos os indicadores para que possamos elaborar ações corretivas, ações para o fortalecimento das práticas pedagógicas e das aprendizagens dos alunos. Então, a CEI, elas estão previstas no calendário escolar para acontecer logo após a realização das ADEs e das APs, de forma a apoiar a atuação dos professores a partir da análise dos percursos de aprendizagem dos estudantes. A primeira CEI levará em consideração a avaliação diagnóstica de entrada, né, ADE, que oferecerá suporte às ações contínuas de recuperação, aprofundamento e replanejamento ao longo dos bimestres. Então, tudo parte da ADE, né? Sendo assim, a nossa proposta para fortalecer o projeto de recuperação e aprofundamento traz hoje como estratégia a devolutiva formativa da avaliação diagnóstica de entrada, que pode inclusive ser estendida às APs, né? E realizada por meio do agrupamento produtivo, com o intuito de desenvolver as atividades de recuperação da aprendizagem. Trata-se de mais um importante procedimento didático e metodológico que pode ser adotado com os estudantes na semana de estudos intensivos. Dando início, então, à nossa devolutiva, ao estudo, né, a reflexão sobre a devolutiva, nós vamos refletir um pouquinho juntos, né, sobre a importância da devolutiva. A devolutiva é um recurso pedagógico essencial, muito importante e necessário para todas as ações adotadas e postas em práticas na escola. Após as avaliações, então, ela é fundamental, imprescindível. Lucimara, o que você tem a nos falar sobre isso? Sim, Lu, sem dúvida, imprescindível. Primeiramente, toda avaliação, ela merece uma resposta, tá? Então, todos nós, independente se é uma criança, um jovem, um adulto, após ter feito uma avaliação, ela busca por esta resposta. E esta resposta, esse aluno tem a oportunidade de ter na escola trazida pela devolutiva que o professor também tem a oportunidade de oferecer aos seus alunos. Então, a devolutiva nada mais é do que uma resposta
ao que o aluno já traz como aprendizagem e aquilo ainda que ele precisa buscar para reforçar aquilo que ainda está em percurso, né, em construção, tá? Então essa devolutiva é um momento, é uma oportunidade dos nossos alunos e professores refletirem sobre a prática tanto de aprendizagem quanto do ensino. Então neste momento, nessas oportunidades é que vão acontecer ali as trocas realmente efetivas, significativas e de você pensar sobre o que você fez. Então isso é muito importante, Lu. Ótimo. Então, trata-se de uma oportunidade para que o interessado, no caso, estudantes, professores, né, possam refletir sobre a sua própria aprendizagem, sobre o objeto analisado, sobre suas percepções em face das propostas ao qual foi submetido, sobre o que foi positivo naquele procedimento e o que pode ter faltado ou ter sido frágil. Sim. Neste momento que o professor vai direcionando, mediando a partir ou por meio de, né, perguntas norteadoras, reflexivas, fazendo com que o aluno volte ao texto, vai percebendo esse movimento de ir e vir ao texto, que o aluno ainda não tem essa maturidade, não tem essa prática, essa rotina, ele não tem ainda isso como consolidado, então ele vai percebendo que este movimento de ir e vir ao texto é necessário e imprescindível para que quando ele se depare no momento solitário, que é uma avaliação, porque a avaliação é um momento solitário, ele coloca em prática toda aquela aprendizagem que ele teve a oportunidade de refletir com seus pares, com seus professores, então ele traga ali naquele momento. E aí sim, Lu, nós teremos o chamado leitor autônomo. Por quê? Porque aí ele vai colocar em prática realmente, naqueles momentos de que ele desenvolveu, que ele construiu, aí ele tem condições de mostrar o quanto ele já é autônomo, porque daí ele está sozinho. E é sozinho que eu mostro o quanto eu tenho condições de tomar uma atitude, de entender alguma coisa. Perfeito. Tá? Enfim, então, a devolutiva é um momento de refletir, de possibilitar novos olhares, de aprender com eventuais erros, de correção de rumos, de apreensão de resultados e de novos saberes e de sedimentação de conhecimentos já adquiridos. Perfeito, é o que nós já comentamos. Então, são nesses momentos que vai ter essa troca de novos olhares, novos saberes, até pensando um pouquinho na questão dos agrupamentos produtivos, pensar naqueles alunos que têm saberes semelhantes para formar esses agrupamentos produtivos, né? Então, quando eu penso em agrupamentos produtivos, eu tenho que considerar a competência, a proficiência que ele já adquiriu em relação àquela determinada habilidade ou não, para que esses grupos realmente sejam produtivos, esses saberes sejam semelhantes, nem muito lá, nem muito cá. Ótimo, tá? Excelente. Né? E o que falta ainda adquirir, né, Lu? Exatamente. Aí esses agrupamentos, nessas trocas, nesses novos olhares, né? Que vão ali, o aluno vai ter a possibilidade de avançar sempre um pouquinho mais, né? Ou bastante, né? Certo. Uma devolutiva bem conduzida é prazerosa para o professor e para o estudante. Há técnicas, há recursos, há estratégias e procedimentos que contribuem para o êxito desta prática. Sem dúvida, Lu. Existem pesquisas, estudos e comprovações de que uma devolutiva bem conduzida realmente ela envolve, ela traz o aluno, né? Ela faz com que o aluno interaja e essa interação faz com que o aluno sinta vontade de estar ali. Né? Não só estar no ambiente, mas estar envolvido com o texto, porque o aluno não só interage entre os pares, entre os colegas, entre o professor, mas ele também interage com o próprio texto, tá? E aí nós trouxemos para fundamentar esse momento a nossa tão preciosa Isabel Soler, tá? Entre tantas outras que nós temos, como Rojane Rojo, Délia Lerner, né? Magda Soares, que vão falar dessa importância das estratégias que eu tenho que elaborar, pensar e até utilizar, né? Para que eu possa realmente compreender aquilo que eu leio. E lembrando, Lu,
que essas estratégias elas também são ensinadas. Isso. Então, pela devolutiva eu posso ensinar para o aluno a ler, né? A ler, como Isso. compreender, utilizando-se dessas estratégias. Perfeito, Lu, isso mesmo. Bom, recomenda-se que seja um trabalho intencional para ambas as partes, pois neste momento, no momento da devolutiva, os estudantes estão sujeitos a tomarem consciência do próprio processo de aprendizagem. Perfeito. E quando aqui merece destaque a palavra intencional. O que quer dizer essa palavra intencional que é tão hoje nos trazida no nosso dia a dia? Tão falada, tão comentada, tão aspirada, né, Lu? E que muitas vezes ela fica na abstração, porque mas o que quer dizer esse intencional? Esse intencional é nada mais do que mostrar para o nosso aluno onde vai chegar com aquela correção, com aquela devolutiva, com aquele texto, com aquela aula. O que se pretende, o que se né? pretende é mostrar, é deixar claro, tanto para aluno quanto para professor, onde que eu quero chegar com essa minha aula de hoje? E aonde que eu quero que meus alunos percebam onde que eles vão com essa leitura, onde eles podem ir, né? Como que o mundo pode abrir portas para eles a partir disso, tá? Então, o intencional é essa clareza que eu tenho que ter onde eu quero ir. Certo. Tá? E onde eu quero conduzir meus alunos. Exato, né? Lu, perfeito, isso mesmo. Uma devolutiva bem elaborada é interativa, é integradora, é um instrumento que possibilita que o processo ensino e aprendizagem faça sentido ao estudante. É estabelecer sentido naquilo que ele lê, fazendo relações, deduções, adquirindo a consciência de que tudo o que ele procura está posto no texto ou nas inferências que construir a partir daquele contexto. É aprendizagem significativa. Aqui, Lu, eu penso que esta mensagem, este último parágrafo, ele já diz tudo por si só, tá? Ele já faz realmente um resumo de tudo, né? Abarca tudo que já foi falado aqui, tá? A questão de estabelecer sentidos, significados. Então, o aluno, ao ler, ele precisa entender que aquilo que ele está lendo tem um sentido, tem um significado, e estabelecer relações com o que aquilo tem sentido, tá? Qual o sentido que faz para mim naquele momento? Qual o sentido que fez para o autor que o produziu, né, diante do contexto em que ele estava vivendo naquela época, enfim, considerando tanto o contexto de produção quanto de recepção. Então, isso é muito importante a gente considerar. Eu acho que por si só ele já fecha tudo aqui, né? Um fechamento para lá de bom, né? Ai, que delícia! Você me deixou com vontade. Então, vamos lá? Vamos partir para a devolutiva, pessoal? Vamos lá. Então, para fechar todo esse momento que nós conversamos aqui, nós trouxemos um excerto da Isabel Solé, da obra Estratégias de Leitura, sobre o que é ler. Então, vocês vão entender que ler realmente é um processo complexo, porque envolve muito mais do que, é só ler, não é só ler. Não é só correr os olhos sobre um texto. É muito, ler é tudo. E e ler é uma competência que pode ser ensinada, ela tem que ser ensinada. Tem que ser ensinada, ela deve ser ensinada. Talvez seja aí o grande pulo do gato, que nós entendemos que a leitura ela deve ser natural, não, ela tem que ser intencional, ensinada. E como que é intencional? É saber onde que eu quero chegar com aquela leitura, para que eu vou ler, onde que eu leio para quê? Que ler tem várias finalidades. Eu leio para encontrar uma informação, eu leio por deleite, eu leio para encontrar informações específicas, como uma informação explícita, implícita. Para adquirir conhecimento, eu leio para debater. Para fazer uma prova. Exato. Uma pesquisa. Então, nós trouxemos aqui um excerto da Isabel Solé para que vocês, entre os pares, aí na escola, nas discussões, nos momentos de formação de ATPC, ATPA, possam discutir. Não lembrando, pessoal, que não é somente específico, particular de um único componente. Pelo contrário, nós temos que tirar esse mito, né, de que a leitura só cabe nas aulas de língua portuguesa. Não, jamais. Ela cabe em todas as aulas, ela está presente em todas as aulas. Meu aluno, meu professor, nosso aluno, ele tem que ler em todos os momentos. E para isso ele precisa compreender o que lê. E para ele compreender, ele precisa desse mediador, que é o professor, né?
Então, vamos lá? Ler é compreender. E compreender é, sobretudo, um processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender. É um processo que envolve ativamente o leitor, à medida que a compreensão que realiza não deriva da recitação do conteúdo em questão. Por isso, é imprescindível o leitor encontrar sentido no fato de efetuar o esforço cognitivo que pressupõe a leitura. E para isso, tem de conhecer o que vai ler e para que fará isso. Também deve dispor de recursos, conhecimento prévio relevante, confiança nas próprias possibilidades como leitor, disponibilidade de ajudas necessárias, etc., que permitam abordar a tarefa com garantias de êxito. Exige também que ele se sinta motivado e que seu interesse seja mantido ao longo da leitura. Quando essas condições se encontram presentes em algum grau, e se o leitor o permitir, podemos afirmar que também, em algum grau, o leitor poderá compreendê-lo. Com essas ideias, podemos dizer que enfocamos nossa atenção nos resultados de aprender a ler. Muito profundo e complexo. Eu pude perceber aí que o leitor ele tem que ter ele não pode se manter passivo diante do texto. Não pode, Lu. Ele não pode se manter passivo, tem que ter uma finalidade. Exatamente, né? São palavras-chave aí, né, Lu? Porque o texto, quando a gente acha que o aluno, o estudante, o leitor, né, em si, ele interage só com o outro, não, ele interage com o próprio texto. Sim. Então, é uma troca entre leitor e texto. Muito bem. Né? Também, né? E o que me deixa feliz é, como é um processo complexo, o que me deixa feliz é que em algum grau, ela ressalta, em algum grau, quer dizer, nós temos que começar, pessoal. Né? Nós temos que começar, dar início, ajudar nossos alunos, conduzi-los por esse caminho, né, Lu? Por essa descoberta, porque eu acho que quando o aluno ele começa a ler e a entender, ele descobre um mundo novo. Exatamente. E ele começa a ter prazer, ele começa a ter curiosidade. Ele conhece um mundo novo e transforma o velho. Sim, né? Exatamente. Aquilo que ele já aprendeu, ele complementa, aprimora. Ele vai buscar mais conhecimentos, que aí fala, né, que depende muito de um conhecimento prévio relevante, que ele vai ser construído. Exatamente. Né? E ainda ela termina, Lu, com duas importantes, aprender a ler. Sim. Então, quer dizer que nós aprendemos a ler. Não nascemos lendo. Não. Nós vamos construindo, como você disse mesmo, né? É verdade, essas Lu. etapas aí. E nós vamos verificar que o que nos permite esse aprendizado são essas estratégias que ela nos traz em relação aos textos que nós vamos ler. Ótimos, então vamos dar prosseguimento, Lucimara, que tá uma delícia isso aqui. Tá mesmo, viu? Então vamos dar início, pessoal. Então nós vamos iniciar. Então como começa essa devolutiva então com o aluno? Primeiro com aquela conversa prévia, né, com o estudante, para iniciar o procedimento da devolutiva e destacar, como a Lucimara falou, a intencionalidade da ação, a fim de que este momento de aprendizagem tenha significado e faça sentido para ambas as partes, professor e aluno. E essa conversa prévia, ela é comum a todas as questões, a todos os anos série. Aliás, a todos os textos, né? Sempre aquela conversa prévia com o estudante para que ele saiba realmente o que vai acontecer, o que vai ser proposto, qual vai ser, o que se espera dele, da participação dele e assim sucessivamente. Bom, então nós colocamos aqui algumas palavras que podem ser usadas pelo professor, né? Caros estudantes, vocês participaram da ADE 2022.
fizeram 26 questões da avaliação. Aqui vocês retomam, expliquem o que é a DE. É importante que o aluno saiba que essa avaliação, ela é diagnóstica, ela vai buscar o que o aluno traz, o que ele já sabe, o que ele já adquiriu, os conhecimentos, as aprendizagens que ele já domina, né? Ver como ele está, em que nível ele está, né? O seu propósito, o propósito dessa avaliação, a sua importância. Depois, aquela parabenização, né? Parabenizar o aluno pelo esforço, pelo comprometimento, pela responsabilidade, né? E vai dizer, venceram a primeira etapa. Tá aí o aluno já fica também com o seu ego assim um pouquinho massageado, ele fica contente porque ele está sendo valorizado, né? Pela sua ação. Aqueles que não se dedicaram muito já vão pensar um pouco, nossa, mas vou estar em tempo, eu vou nessa, né, da próxima eu vou me dedicar mais e assim por diante. Agora, vamos para um momento muito especial, porque é a hora da devolutiva. Vamos refletir juntos sobre algumas questões da DE, analisando com mais vagar, com mais calma e intencionalmente, olha a palavra intencionalmente, que não nos deixa, né? Algumas circunstâncias, né? Analisando com mais vagar, com mais calma, algumas circunstâncias e elementos, a fim de que vocês mesmos, estudantes, possam verificar se despenderam de todos, se usaram, né? Se gastaram todos os recursos e as estratégias disponíveis para atingirem bons resultados, para confirmarem as aprendizagens adquiridas, bem como para empreenderem novas experiências e novos saberes. Então, com essa conversa bem tete a tete, bem intimista, né? Aquele momento de estabelecer a pedagogia da presença, né? Aquele acolhimento que nós já sabemos que as nossas práticas estão envoltas, são desenvolvidas, né? Já paralelamente às competências emocionais, né? Essa conversa ela vai possibilitar então o início, é o pontapé inicial, né? Preparamos aquele terreno, né? Se tiver alguém desatento, chama, fala, façam toda uma dramatização aí para que os alunos fiquem atentos, para que sejam chamados a atenção para esse momento muito importante da devolutiva. Bom, prosseguindo, então nós vamos agora falar um pouquinho das estratégias relacionadas a uma boa devolutiva, tá? Então, como nós já havíamos comentado, nós fundamentamos todo esse processo, toda essa prática, todo esse estudo na obra de Isabel Soler, o livro Estratégias de Leitura. Inclusive, tem um link depois aqui para vocês que vai levá-los a uma entrevista com ela na revista Nova Escola. É bastante interessante, vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Então, por que o uso de estratégias? Então, o ensino das estratégias de leitura ajuda o estudante a aplicar o seu conhecimento prévio, então, a realizar inferências para interpretar o texto e a identificar e esclarecer o que não entende. Então, as estratégias de leitura da Isabel Soler, a qual ela nos apresenta, ela é dividida em 3 momentos, em 3 etapas. O antes, que é esse levantamento de conhecimentos prévios que o nosso aluno já traz de conhecimento de mundo, né, relacionado, no caso, aos textos que ele irá ler, tá? O durante a leitura, que é ali onde o professor, por meio de questionamentos também, o qual ele vai pensar o que o aluno tem como defasagem, ele vai focar ali por meio dessas perguntas em questões que vão desenvolver habilidades que o aluno ainda apresenta uma certa dificuldade, ou até mesmo não, né? Também ele pode elaborar questionamentos que façam que o aluno consolide aquela habilidade que já está muito bem aprendida e aprendida pelos nossos alunos. E no extrapolar, que é a terceira etapa, o terceiro momento
dessa estratégia é onde o aluno vai além do que é proposto no texto, que entra a questão da produção, né, que vai envolver o repertório dos nossos alunos, na verdade vai envolver em todos os momentos, mas ali ele também na terceira etapa, ele vai poder colocar em prática a sua outras leituras que ele já fez, estabelecer relações com outros textos, com outros gêneros, com outras situações, tá? Então é isso neste momento. Prosseguindo, então, aqui, a primeira etapa que nós vamos falar, que é o antes, que é o levantamento de conhecimentos prévios. Só ressaltando que todas as disciplinas, todos os nossos componentes curriculares são responsáveis pela leitura. Por isso, essas estratégias, elas cabem muito bem na prática pedagógica de todos os nossos professores, seja ele de língua portuguesa, seja ele específico de história, geografia, inglês, enfim, tá? Então, a primeira etapa, o que ela vai nos trazer? Tá? Essa primeira etapa é a etapa a qual o professor, então, vai pensar lá na sua planificação do texto, porque antes de desenvolver todas essas etapas, o professor ele passa por um momento que é a planificação. O que é essa planificação? A planificação é ele justamente pensar que perguntas que eu vou estabelecer, vou elaborar, para que meu aluno desenvolva neste momento da primeira etapa, que ele coloque em prova todo o conhecimento de mundo, todo o repertório que ele traz em relação àquele tema que será levantado ali, abordado ali por meio dos textos, tá? Então aqui nós trouxemos que todas as disciplinas são responsáveis pela leitura e como que elas podem contribuir para esse desenvolvimento então da competência leitora e as suas possíveis intervenções, tá? Para quê? Então, no primeiro momento, eu tenho que saber e mostrar para o meu aluno que cada momento da minha vida, cada momento eu tenho, mesmo na escola, eu tenho momentos específicos de leitura, eu tenho finalidades diferentes, seja para atualizar e procurar uma informação, ou eu leio para conhecer determinados assuntos, ou para revisar o próprio texto que eu estou escrevendo, ou estou lendo, né? De repente eu não entendi muito bem aquela passagem, aquele certo, aquele texto, eu volto ao texto para ler novamente, então para revisar o que eu já li, para revisar o que eu já escrevi, para seguir instruções, para estudar. Então nós temos nesta obra da Isabel Soler, várias páginas falando dessas finalidades de leitura, para que eu leio, e cada uma delas tem uma maneira específica de leitura, tá? Tem uma estratégia. Então eu leio também para antecipar ou predizer o que eu vou ler. Por exemplo, eu tenho um texto e eu começo somente apresentando o título, tá? E a partir do título eu começo a levantar questionamentos do que o aluno pode trazer de conhecimento em relação àquele título. O que será que aquele título pode trazer no decorrer do texto em si, tá? E aí eu vou ativando esses conhecimentos prévios por meio dessas perguntas. Então, são estas perguntas pertinentes, consistentes, que vão fazer com que meu aluno realmente se envolva, queira estar ali naquele texto, queira estar ali naquela aula, queira se envolver com o texto, não só na aula em si, mas no próprio texto, queira saber do que se trata, tá? Muito bem. Bom, agora aqui nós já estamos na segunda etapa, que é o durante. O que seria esse durante? Este durante, ele é aquele momento em que o professor ele vai ratificar todas aquelas perguntas que foram levantadas ali no antes, ele vai ratificar. Será que elas realmente se consolidam, tá? Elas estão presentes mesmo? Né, de acordo, conforme as respostas dos alunos, o professor, junto com eles, vai lá até o texto, voltar novamente ao texto para ratificar, né? Todos aqueles questionamentos que foram levantados, checados, aquelas hipóteses, elas realmente se confirmam, tá?
localizar uma informação explícita, implícita. Então, é durante este momento, o durante, que o professor vai pensar naquelas habilidades que precisam ser consolidadas, retomadas, reavaliadas. Então, ele vai pensar na própria elaboração dessas questões, como que essas questões vão trazer o desenvolvimento dessas habilidades nos nossos alunos, tá? Pois nós vamos ver na prática como isso se dá, como isso acontece, tá? Perceber as implicações do gênero, né? Então, aquele título, ele pode estar presente em qual gênero textual? Será que é numa tirinha? Será que é num artigo de opinião? Em um conto, em um romance, enfim, tá? E aí nós vamos perceber se ele se ratifica ali no durante, como ele se ratifica, quais são os elementos que me mostram isso. Então, todo esse processo é o professor que vai mediando, é o professor que vai construindo juntamente com o aluno para que ele perceba que nesse ir e vir é que se dão essas comprovações. Lembrando sempre, pessoal, que o professor, nesses momentos de desenvolvimento das estratégias de leitura, elas acontecem na fase, na competência, no momento da oralidade e escuta. Sendo assim, o professor, nesses 3 momentos, ele não vai exigir ainda a produção escrita. Ele não vai fazer todas essas perguntas, ele não vai elaborar todas essas perguntas pensando já, falando que depois esse aluno terá que respondê-las. Não, este momento é apenas um momento de oralidade, discussão, reflexão, estímulo, um momento em que o aluno vai ir e vir ao texto para procurar respostas àquilo que está sendo questionado na oralidade. São estas questões, é este momento que vai servir como motivação para que o meu aluno, então, depois, num outro momento, ele possa responder atividades relacionadas a esse texto, tá? Então, é este momento que o aluno vai construindo, então, o quê? Vai contribuindo para a construção do repertório do aluno, para quando chegar no momento da produção escrita, ele tenha as condições tão faladas para que ele possa escrever um bom texto, um texto coerente, consistente, tá? Muito bem, essa então é a segunda etapa, que é o durante, tá? O terceiro momento é o extrapolar. Então, este terceiro momento é que vai consolidar todas essas 2 etapas anteriores, que é você ir além do que está posto no texto. São as intertextualidades, aquelas relações que o aluno vai estabelecer com outros gêneros, relacionado ao mesmo tema, ou temas diferentes, tá? Por meio de uma música, por exemplo, se eu estou trabalhando um artigo de opinião, que outros gêneros também tratam daquele mesmo tema, tá? De uma outra forma, ou de repente eu posso buscar temas diferentes, mas que têm o mesmo gênero, enfim, aí depende da intencionalidade do nosso professor. É neste momento também que o aluno vai trazer a sua apreciação em relação ao texto. O que significa isso? É nesse momento que ele traz a sua opinião. Gostei, não gostei? Por que eu gostei? Achei ruim? Achei um texto que não me diz nada? Por que não me diz nada? Então, é nesse momento que ele traz toda a sua apreciação. Mas essa apreciação toda fundamentada a partir das etapas anteriores, né? Do seu conhecimento de mundo, do durante. Então, é nesse momento que ele tem a liberdade de se colocar. Tá? Lembrando, pessoal, também um fato bastante importante, uma ação bem importante durante esse processo de estratégias de leitura, é o professor como escriba. O que significa isso? O professor ele vai anotando no cantinho da lousa ou um próprio computador, notebook ali, ele vai anotando as falas dos alunos, a participação, essa interação, para que depois o professor vá também colocando o que o aluno trouxe, para o aluno neste momento também se sentir importante, o quanto toda a sua fala ela se ratifica realmente, ela é trazida como importante para o nosso para aquele momento ali, ela foi considerada, né? O quanto ela foi considerada, tá? Muito bem. Pessoal, deu o nosso tempo,
tá? Então, nós encerramos aqui a primeira parte e retornamos após com a segunda parte para a prática. Por enquanto, nós abordamos, né, Lucimara, as teorias, discutimos bastante, né, sobre a importância, os elementos, as estratégias, e agora depois a gente vem para a mão na massa. Exatamente, tá? E aí vocês vão poder perceber nesses momentos o quanto realmente elas fazem a diferença na compreensão do nosso aluno, na compreensão leitora, o quanto elas contribuem para uma leitura, uma compreensão leitora bem consistente, tá? Então nós aguardamos vocês daqui a pouco. Até mais. a próxima. Até mais. Até já já. Até já já. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.